Meu sobrinho destruiu o negócio familiar. Agora eu luto para reerguer o legado. Parte 1. Desde pequena, sempre vi meus pais batalharem para manter vivo o negócio da família. Cresci ouvindo histórias de esforço, sacrifício e superação, e sempre acreditei que, um dia, seria minha vez de honrar esse legado. Quando cheguei à idade adulta, assumi a liderança da empresa com toda a determinação e conhecimento que pude adquirir. Trabalhei incansavelmente, investindo em novas ideias, modernizando processos e expandindo a atuação para outros mercados. Eu acreditava que, com foco e profissionalismo, conseguiria preservar o que meus pais tanto lutaram para construir. Mas então, entrou o Lucas, meu sobrinho. Desde cedo, ele foi sempre o queridinho da família. Seu carisma e a facilidade para agradar fizeram com que ele ganhasse o favor de todos, inclusive dos meus pais, que depositavam nele a esperança de um futuro brilhante. No início, tentei dar a ele a orientação que achava necessária, convidando-o para participar das reuniões e projetos importantes. Contudo, com o passar do tempo, as atitudes irresponsáveis dele começaram a aparecer de forma alarmante. Lucas insistia em tomar decisões por conta própria, ignorando os protocolos que eu tanto trabalhei para implementar. Ele alterava contratos, negociava termos sem a devida autorização e se envolvia em transações de alto risco. Seus erros, no começo pequenos, logo se transformaram em problemas enormes. Em uma ocasião, ele modificou um contrato importante sem consultar a diretoria, o que fez com que perdêssemos um cliente de grande porte e abalasse seriamente nossa credibilidade no mercado. Em outra situação, uma negociação precipitada resultou na perda de uma quantia que custou caro para a empresa. O ponto de ruptura veio num dia que parecia comum, mas que se revelou catastrófico. Um contrato milionário foi cancelado de última hora por causa de uma decisão equivocada de Lucas. Esse erro não só comprometeu nossa saúde financeira, como também gerou um clima de tensão insuportável dentro da empresa. Enquanto os demais tentavam minimizar os danos e justificar as atitudes dele, eu via o legado de meus pais desmoronar diante dos meus olhos. Nesse turbilhão de problemas e decepções, percebi que teria que lutar com todas as minhas forças para reerguer o que restava da empresa e restaurar a confiança de todos os envolvidos, mesmo que isso significasse enfrentar os membros da própria família. Parte 2. Depois do desastre causado por Lucas, o clima na empresa ficou insuportável. As consequências das suas decisões precipitadas se espalharam rapidamente. Clientes importantes cancelaram contratos, e a credibilidade que meus pais tanto lutaram para construir começou a desmoronar. Eu fiquei desolada, mas logo percebi que ficar parada não era uma opção. Decidi agir. Reuni todas as evidências dos erros dele, os contratos alterados sem autorização, as negociações mal feitas e os extratos bancários que demonstravam as transações duvidosas. Foi um processo doloroso, pois cada papel me lembrava de como confiei nele e de como a família sempre o favoreceu sem pensar duas vezes. Senti uma mistura de raiva e tristeza, mas também uma determinação inabalável de não deixar o legado de meus pais ir por água abaixo. Com as provas organizadas, comecei a consultar advogados e especialistas em finanças. Eles confirmaram que os erros de Lucas não eram apenas fruto da imprudência, mas de uma série de decisões mal calculadas que, se não fossem corrigidas, poderiam custar a continuidade do negócio. Eu sabia que seria preciso uma reestruturação completa para reverter os danos, e que parte desse processo envolveria confrontar a própria família, o que sempre foi doloroso para mim. Enquanto planejava as próximas ações, também tentei buscar apoio entre os funcionários, aqueles que, mesmo em meio ao caos, continuavam acreditando no potencial da empresa. Conversas sinceras revelaram que muitos estavam cientes do que estava acontecendo, mas se sentiam impotentes para mudar a situação. Essa solidariedade me deu forças para seguir em frente. Agora, com o dossiê em mãos e o suporte legal preparado, sei que a batalha está só começando. Estou pronta para expor as falhas de Lucas e, assim, restaurar o que meus pais construíram com tanto esforço. Mas, mesmo com essa determinação, uma pergunta insistia em ecoar na minha mente. Será que, ao enfrentar essa guerra interna e reconstruir o legado, conseguirei transformar essa decepção em um novo começo sólido? Parte 3. Final. Chegou o dia em que decidi que não podia mais viver com as consequências dos erros do Lucas. Tudo que eu havia construído com tanto suor e dedicação estava à beira do colapso,
e a responsabilidade do golpe pesava demais. Sem mais tempo para lamentações, convoquei uma reunião urgente com o conselho da empresa e alguns investidores-chave. Na reunião, com as provas que eu reuni, extratos, e-mails e depoimentos, deixei claro que o esquema de desvios era inegável. Lucas tentou se defender, dizendo que foram erros de julgamento e decisões precipitadas, mas as evidências falavam por si. O clima na sala ficou pesado. Os investidores, que confiavam na solidez do nosso negócio, não puderam aceitar a negligência e a imprudência dele. Decidiram, ali mesmo, tomar medidas drásticas para preservar o legado familiar. Aos poucos, fui assumindo o controle total da empresa. Remodelei processos, implementei auditorias rigorosas e, com o apoio do conselho, removi Lucas de qualquer posição de influência. Foi um golpe duro para ele, e ele nem teve tempo de se explicar. A notícia se espalhou rapidamente. O sobrinho que sempre fora o queridinho